Muito bem, esse é o sinal verde da notícia, 8h04. Você está na companhia dos seus 97.9, seu programa de rádio jornalismo matinal, que tem o patrocínio de Avenida Tintas e também da Sorri Fácil, Canela e Gramado. Como de costume, todas as manhãs, na segunda e última meia hora do programa, a gente recebe aqui um convidado, para compartilhar notícias, informações. Enfim, são figuras especiais que aqui passam para atualizar os nossos ouvintes. E hoje está conosco o vereador Felipe Caputo, jovem vereador, de segunda legislatura, diga-se de passagem, ele que é o atual presidente do Legislativo Canelense. Muito bom dia, Felipe Caputo. Bom dia, Alessandro, bom dia a todos que estão aí nos acompanhando, muito obrigado pelo convite, desculpa os problemas que tivemos, já era para ter vindo antes, mas mesmo assim faço questão de estar aqui, muito obrigado. Perfeito. Ontem tivemos então a largada do ano legislativo, dando uma assim de narrador, largamos. Como é que foi a sessão de ontem? Sim, retornamos a sessão, importante iniciarmos o trabalho. A gente fala que o vereador nunca para, a Câmara que parou, as sessões é que pararam, mas a gente continuou atendendo a comunidade, fazendo tudo que possível para auxiliar também o Executivo. Ontem tivemos já na primeira sessão, é importante falar isso e levar isso à comunidade, que a Câmara é a casa do povo, é importante que o povo participe. E foram lá alguns funcionários da saúde pública do nosso município, levar algumas demandas, algumas queixas, algo que eles querem, discutir e dialogar junto também com o Executivo, que muitas vezes eles relatam que não tiveram esse acesso de diálogo, então estamos ali também para ouvi-los e tentar fazer esse diálogo também, Mas é importante esse retorno da casa, esse retorno dos trabalhos, e tenho certeza que vamos fazer um grande trabalho esse ano. Teremos dias difíceis, normal, mas estamos ali para isso. Sobretudo por ser um ano eleitoral, muito embora são eleições diferentes, mas que acabam repercutindo, Afetam. De uma forma indireta, afetam. Com certeza. Mas, presidente, qual é a reclamação desses servidores da saúde de uma forma assim genérica? Nós, como estávamos de recesso, alguns vereadores, inclusive eu, não tive acesso a essas queixas, ao que estava acontecendo. Parece que o secretário quer alterar o horário de funcionamento dos postos, Então, segundo eles, não teve um diálogo junto com os funcionários. Então, a gente está sentando, a gente vai sentar agora com o secretário, vamos ouvir o Executivo, tentar entender o que está acontecendo, porque eu, particularmente, sempre gosto de ouvir os dois lados. É importante a gente entender e tentar traçar um diálogo para a gente tentar chegar num denominador comum de seja bom para todos. A gente sabe que muitas vezes não tem como agradar todo mundo, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, mas tentar pelo menos chegar num denominador comum para que seja refletido isso num trabalho melhor para a nossa comunidade. Muito embora não podemos perder a noção de que quem tem que ser privilegiado nessa questão não é o executivo nem o quadro funcional, sobretudo os usuários, ou seja, os canelenses. Então, se for para beneficiar o público, eu já deixo também aqui o meu adendo de que sou favorável à troca. Com certeza. Eu lembro, Caputo, que quando eu fui secretário, eu, numa determinada madrugada, passei na frente de um posto de saúde, ali no Deodoro de Azevedo, para ser mais exato. E tinha uma fila de umas 15 ou 20 pessoas, fora, na área externa do posto, na rua, porque nem sequer acesso à área do pátio essas pessoas tinham, numa manhã fria de neblina. E aí eu me toquei, falei na época com o prefeito Velhinho, e falei para ele, por que a gente não abre o posto? Vamos colocar um guarda lá, Esse guarda já dá informação, para a pessoa terminou as fichas, o senhor pode ir embora e volta amanhã, ele não precisa esperar até as 8 da manhã para descobrir que não tem mais ficha, e vamos também resguardar essas pessoas das intempéries. A gente está contribuindo para que daqui a pouco as doenças aumentem. Daqui a pouco o cara vem aqui com sintoma de gripe e vai adquirir uma pneumonia aí. E aí o prefeito disse, vamos fazer um teste então. E eu era o secretário de Trânsito e Segurança Patrimonial, que tinha outro nome, e portanto estava sob minha gerência a questão dos guardas. E aí fizemos isso no posto Deodoro de Azevedo. Você não imagina a contrariedade que a gente teve dos funcionários, entendeste? Não vou entrar no mérito, mas até discussões acirradas tiveram. E vou mais longe, se não tivesse batido o pé, não tinha ocorrido. Aquilo deu tão certo que pessoas de outras regiões, que via de regra deveriam procurar o posto da Santa Marta, do Canelinha, iam lá, porque no Deodoro podiam entrar,
Não tinha nem sequer uma televisão. Aí a gente começou a providenciar uma cadeira aqui. Né? Era só para se abrigar. Né? E aí logo virou, né? Foi passado para os demais. Então, muitas vezes os funcionários se fecham naquela bolha que só satisfaz eles, né? E ficam jogando contra o sistema, não permitindo que o sistema avance. Sim. Aquilo foi necessário, assim. Eu hoje, até hoje, tenho problemas de ordem pessoal com uma determinada pessoa em função disso. Né? Mas não abri mão, porque eu acreditava, e eu acho que é uma questão, antes de mais nada, de humanidade. Com certeza. E deu tanto certo, aquela ideia deveria já ter ocorrido, né? Felizmente, eu tive o privilégio de ser o embrião, mas não guardo isso como mérito. Na verdade, eu gostaria que isso já tivesse, né, acontecido há muito tempo atrás. O fato é que virou tão natural que hoje eu não sei se no Rio Grande do Sul tem ainda pessoas ao léu esperando para saber se tem a disponibilidade de uma ficha de consulta. Mas fora esse pequeno comentário e até mesmo uma espécie de desabafo, voltamos a falar da sessão de ontem. Então teve essa participação dos funcionários da área da saúde. O que mais que tivemos na sessão de ontem? Tivemos também as indicações, né, dos vereadores, tivemos também muitas demandas da Corsã enquanto estávamos de recesso. A Corsã é um problema sério que estamos tendo, né, junto à cidade e à comunidade, pessoas que ficaram muito tempo sem água, né, dias e dias sem água. Então estamos tentando, a Câmara montou uma comissão sobre Corsã, foi feito todo um relatório, foi entregue ao Ministério Público, né, até agora também não houve tanta ação do Ministério Público quanto a isso. Também temos a ação de alguns vereadores que estão chamando, inclusive, o órgão fiscalizador da Corsã. Né? Então, a gente está tentando dialogar com a Corsã o tempo inteiro para justamente tentar, sabe, que nem eu falei, a gente sempre tenta dialogar antes de brigar, né? É a melhor ferramenta que nós temos. Mas está chegando a um ponto que não tá suportando mais. Então nós tivemos famílias, né, bairros que ficaram desassistidos. Né? Muitos, entendeu? E simplesmente a resposta que temos assim, estragou o duto tal, Tudo bem, mas não nos dão uma posição. Até para nós darmos uma posição para a comunidade, que também nos cobra, né? Porque o vereador é o elo entre a comunidade e o executivo, né? Então toda demanda que tem, a comunidade traz para nós e nós buscamos junto ao executivo algumas soluções justamente para tentar melhorar a situação. Mas a Corsã, infelizmente, não tem ajudado muito, sabe? Seja no serviço também do asfalto, né, que tem feito, às vezes, daqui a pouco, um serviço de uma má qualidade no asfalto, onde a comunidade paga por aquele asfalto. A comunidade pagou por aquele asfalto. Vamos combinar que nunca fica igual, né? Nunca. Não vai ficar. Sabes que essa semana passada, passei na região do Cassino ali, estavam abrindo aquele asfalto, já dói na pele, né? E ali no bairro Bueira também, ali para debaixo da Trombine, ali que vai para Trombine, sabe? Então tá horrível. Então nós temos cobrado muito a Corsã, né? Só que nós, enquanto vereadores, não temos tem uma certa limitação. Exatamente, né? A gente pode cobrar, né, chamar eles para a Câmara, como já chamamos também no ano passado, estamos cobrando, mas também vamos começar a cobrar o Executivo para que comece a ter um fiscal específico, daqui a pouco alguém, né, inclusive o vereador Johnny ontem falou sobre isso, né, uma indicação que ele fez, para que tenha um fiscal especificamente para cuidar da Corsã, do trabalho da Corsã, para cobrar, para que seja daqui a pouco multado, para que seja, enfim, notificado a empresa, para que a gente consiga realmente ter resultados positivos, né? Que a gente não pode ficar na mão. E também tivemos muito problema com lixo, né? Com o recolhimento de lixo. Houve uma troca de empresa, de empresa, né? Que teve um problema no contrato, pelo que eu fiquei sabendo, né? E, inclusive, hoje também já falei com a responsável pelo lixo, que já vieram para mim, inclusive, que não teve o recolhimento, ontem já não começou tendo o recolhimento direito. Então, é um trabalho que é difícil no início, né, para uma nova empresa, mas também não dá para deixar a empresa fazer o que quer e como quer, né? Então, essa empresa chegou a ter tempo hábil de fazer uma adaptação, de acompanhar o trabalho daqui e entregar? Não? Acho que não. Acho que a outra saiu, já largou do jeito que estava e essa daí assumiu. Aí, de certa forma, até é compreensível, né? Vai levar um tempo até organizar. Mas alguns falam que passa, mas recolhe, por exemplo, 2, 3 sacos, em vez de pegar o lixo todo. Aí já não tem explicação. Né? Entendeu? Então, há um déficit nesse recolhimento. Né? Então, às vezes no GPS vai mostrar que eles passaram, mas não recolheram tudo. Né? Então, o que eu peço para o pessoal que tem acesso a nós, os vereadores?
principalmente a mim, que eu tenho pedido, me mande a foto do lixo e a localização. Porque aí eu consigo daqui a pouco cobrar. Eu vou me servir de uma prática profissional que eu tive muitos anos trabalhando em jornal impresso. E lá a gente dizia, não adianta entregar o jornal, tem que garantir a entrega. Então não adianta recolher, tem que garantir que foi recolhido, né? E o lixo verde também. É um problema que estamos tendo bastante na cidade, né? No servindo dessa seara aí, presidente, ontem, uma notícia em Caxias do Sul que eu já aplaudi e faço isso novamente. A Prefeitura de Caxias do Sul está criando um novo momento nessa relação dos postes de iluminação da cidade, que hoje são da RGE, porque após algumas ações do chamado Operação Poste Limpa, percebeu que não resolve, que está chovendo no molhado, que, entendeste? As empresas brincam de fazer mais ou menos nessa linha. Agora ela está criando uma lei onde a responsável é a RGE, como de fato é, porque é ela que detém o poder daquele poste. Que, aliás, tem uma outra discussão que eu sempre trago à tona. Esse poste está no passeio público. O passeio público não é da prefeitura, é do morador. Né? Tanto que o morador é que é responsável pela área da calçada, do passeio. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. O que a prefeitura de Caxias está fazendo, e eu acho que vai servir de exemplo para o Brasil, é que ela criou limites para a RGE. A responsável é a RGE. Então, se tem poluição visual, se tem muito fio, enfim, não é a prefeitura que vai coordenar ações, ela vai notificar e dar prazo para a RGE, porque via de regra, quem é que permite mas é a outra empresa que faz. Mas quem é que permite? É a RGE. Perfeito. Aí você subir num poste e tenta botar né? Então eu acho que tem que atacar os problemas pela raiz. E eu acho que nesse aspecto o Caxias vai ser um case, vai ser uma referência para muita gente, e já fica aqui o alerta até para o amigo. É recente, foi ontem, se aprofundar nessa lei, quem sabe trazer para a Canela também essa ideia. Eu acho que tem que responsabilizar o chefe mor, e ele, por sua vez, até com o poder dessa cobrança, possa cobrar dos demais. Até para deixar a secretaria, né, que nem a Secretaria de Trânsito, que está fazendo esse trabalho, fazerem outras tarefas que eles devam fazer, né? Não é missão deles. E vamos combinar que estamos trocando 6 por meia dúzia. Eu sei que Canela, por exemplo, recolheu toneladas de fios. Mas já tem um monte de novo. A exemplo de outras cidades, mas eu lhe pergunto, mudou muito? Não. Né? E via de regra não é deles esse problema, né? Eu conversei com o prefeito há um tempo atrás, a ideia do prefeito seria a fiação subterrânea, né? Principalmente no centro. Mas agora é um investimento alto que tem que ser feito também, né? Então, que nem a Felisberto agora, na época, inclusive, que estava sendo feita a Felisberto, eu estava na Câmara como suplente, né? Eu tinha conversado com o secretário atual na época, com o secretário secretário de Obras, e eu dei essa sugestão. Ele falou que também tinha dado a sugestão para o executivo na época, mas não foi levado em consideração. Muitas vezes ela podia ter aproveitado essa reforma. Inviabiliza pelo alto investimento que é, né? Mas já estava sendo feito, né? Porque a RGE, inclusive, a gente já teve uma reunião com a RGE, o executivo, porque é de interesse deles também, porque imagina quantos caminhões passam por ali, né? E às vezes arrebentam os fios, e para nós também esteticamente fica bem mais bonito, né? Vereador Felipe, todo presidente, quando assume, digamos, a sua gestão, ele tem alguns objetivos traçados, né, que são as metas. No que se refere à sua legislação na cadeira de presidente, quais são as metas traçadas assim que serão perseguidas? No primeiro ano nós já conseguimos alterar muitas coisas, né? Eu peguei uma Câmara que estava sucateada, completamente, né, sucateada. Mais de 20 anos, a gente estava até conversando essa questão aqui da construção da Câmara, né, que você participou também. Não é que eu sou velho, mas eu participei do momento em que a gente foi lá olhar aquele terreno. Aquele terreno, inclusive, era um terreno baldio, diga-se de passagem, muito mal cuidado. Tinha ali uma capoeira, apesar de ser no centro da cidade. Porque tínhamos a ideia, né, de comprar aquele terreno para ali construir a Câmara, porque a Câmara alugava 2 ou 3 salas. Eu acho que a última reforma que fez foi quando construiu, porque depois não tinha feito mais nenhuma. Então, pegamos uma Câmara a estrutura da Câmara está totalmente precária, né? Estamos tentando melhorar da melhor forma possível, já contratamos um engenheiro, ano passado temos um laudo do engenheiro até para a segurança dos servidores que lá estão, né? Temos servidores de carreira lá, concursados, e estamos estruturando a Câmara, agora digitalizamos toda a Câmara,
né? Colocamos agora a votação online, né? Com os tablets, digital, tudo digitalizado para a gente economizar folhas também. A gente tem que entrar... Não precisa mais permanecer sentado ou levantar? Não, agora tudo digital, né? Às vezes agora, a gente ainda está em adaptação, né? Porque foi agora mais no início, no fim do ano, agora que a gente né, começou... Mas está todo mundo conseguindo fazer, as comissões estão tendo tudo digitalizado também. O portal da transparência agora, o nosso sistema, o nosso site está muito mais fácil e acessível. Hoje toda a comunidade quer ver o que o Felipe está fazendo, o que os vereadores estão fazendo. Entra no site, está muito mais fácil. Temos agora também a TV Câmara, né? Então estamos tentando ajeitar da melhor forma possível. Já colocamos os apenados para fazer um trabalho de revitalização do nosso plenário. Né, também estou conversando com o responsável do presídio para a gente fazer mais algumas reformas lá dentro da Câmara. Com mão de obra de apenados. Com a mão de obra dos apenados. Né, nós, em Canela, temos essa possibilidade. Né, então, e já fizeram um bom trabalho lá, quando eles foram fazer. Em 3 dias, eles arrumaram a Câmara, o plenário todinho. Né, então, a gente tem que aproveitar também, né, essa mão de obra que está ali. Não, eu acho que é uma forma de ressocializar antes de mais nada, porque esse trabalho não é gratuito, eles são remunerados, eles têm, inclusive, a cada dia trabalhar, a cada 3 dias trabalhados, né? Porque eu acho que na prática a sociedade tem que começar também a ajudar a ressocializar. Com né? certeza. E a prova é que muitos têm esse interesse, sim, tanto é que é uma mão de obra que está aí disponível e sempre que chamada, e não é tão burocrático, né? Não. Então, eu tenho essa facilidade, né? Então, também agora estamos tentando, estou organizando toda a estrutura da Câmara, agora estamos vendo com o arquiteto para a gente mudar o layout da Câmara. A minha intenção até o fim do ano, se Deus quiser, é que cada vereador tenha o seu gabinete, né? Só que a gente tem que ver a questão de acessibilidade, questões estruturais mesmo da Câmara, que já, como eu falei, né, já tem muitos anos. Então, estamos vendo com o arquiteto, inclusive conversando com o prefeito já nos forneceu um arquiteto da prefeitura, justamente para a gente economizar também, né, porque seria um custo altíssimo que a gente teria que pagar. E o ano passado devolvemos em torno de mais ou menos quase 1,5 milhão para o executivo, né, para que seja revertido, seja na saúde, seja no turismo. Né, então, obras que nós acabamos não fazendo, porque como a ideia principal não é a gente reformar toda a Câmara. Hoje, se eu for reformar toda a Câmara, não vale a pena. Só a questão de telhado e as esquadrilhas, por exemplo, daria em torno, no orçamento que a gente teve ali, 1 milhão e pouco. Então, pelo laudo do arquiteto, para mudar tudo, melhorar toda a Câmara, reformar toda a Câmara, eu gastaria em torno de 5 milhões. Então, não vale a pena. Daqui a pouco vale a pena a gente ir para outro lugar e construir uma Câmara nova. Né? Então, são discussões que nós temos que ter junto ao Executivo também, para quem sabe nós não criarmos um centro administrativo, um local que tenha tudo no mesmo espaço, né? Acabar com essas secretarias, daqui a pouco que nós temos as secretarias nos espaços alugados. Né? Então, nós temos espaços para isso, nós temos ideias, né? Você tem conversado com o prefeito, daqui a pouco de ver junto ao cassino, ao terreno do cassino, que é um terreno maravilhoso, gigante, que a gente poderia daqui a pouco... O que contribuiria, inclusive, para a questão de mobilidade, porque a prefeitura, por si só, e os demais entes, são um polo gerador de trânsito muito intenso, né? Com certeza, com certeza. E fora o quanto também que nos geraria de TBI e renda para o município, a prefeitura, a Câmara de Vereadores ali, que não paga, né? Então, os imóveis, enfim, né, que iriam surgir ali, para o município também seria muito bom. Ainda tem essa questão. Mas agora falando um pouco do legislador propriamente dito, a gente sabe, acompanhando o seu trabalho, que o senhor tem uma ligação muito forte, me parece, pelo menos no primeiro momento, com 2 áreas, que é a questão do esporte, né? E também a questão da educação. O que dá para se dizer em relação a isso? Eu sou apaixonado pela educação, sou também da saúde, né? Como fisioterapeuta que sou também, sou apaixonado pelo SUS, pela atenção básica. E o esporte também, como educador físico, como profissional de educação física, também é uma paixão que eu tenho. Então, no ano passado, nós conseguimos, junto ao deputado Lucas Redeck, um valor de R$200 mil para a gente arrumar a quadra do ginásio ali de Santa Marta, né, para a gente melhorar, tirar aquela tábua que já estava, os tacos, né, que já estão soltos, mas para a gente daqui a pouco colocar um piso mais semi-profissional ali. Até por questão de segurança. Né? Com certeza, mas e já tem a ideia da construção do novo ginásio, né? Então, acredito que já esse ano, se Deus quiser, vamos iniciar esse trabalho, né? O Executivo já deve iniciar a construção do ginásio. Então,
podemos ter um ginásio maravilhoso, lindo, não tem problema, mas também a gente tem que valorizar o que nós temos, né? E arrumar também o que nós temos, porque o esporte é saúde, esporte é educação, esporte é turismo. Então, olha, às vezes uma competição, agora colegas meus foram lá para Portugal para competir, jiu-jitsu. Gramado é exemplo disso, né? Gramado, né? Recentemente, Três Coroas recebeu um evento mundial de ping-pong, onde mais de 12 países ali estavam representados. E eu tenho um grande amigo também, que é presidente da Confederação Sul-Americana e Brasileira de Ginástica Aeróbica. E ele faz de ano em ano, ele faz uma competição que junta 8 continentes, né? 8 países, né? E aí mais de 1.000 atletas, e ele queria trazer para Canela, só que infelizmente a gente não tinha o espaço adequado, aí porque o centro de feiras... Precisa ter infraestrutura. Exatamente, né? Entendeu? Então olha o que isso ia gerar de renda para o município, de estrutura, né? O gasto que eles iriam gerar, né? No município, assim, que eles iam gastar no município. Então, e perdemos, porque a gente não tem estrutura. Então, o esporte, para mim, é uma ferramenta que tem que ser prioridade. E olha o paradoxo, né? A questão, por exemplo, de hotelaria e gastronomia sobra, né? Entendeu? E eles ficariam nos hotéis em Canela. Sim. Né? Os restaurantes de Canela. 8h24. Este é o Fatorama, que tem o patrocínio de Avenida Tintas, ali na Gramado Canela, e também de Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Conquiste a sua. Está muito mais perto do que você imagina. Vereador Caputo, qual é a sua avaliação da administração Gilberto, que acaba de perfazer aí mais um ano? Eu tenho conversado muito com o Executivo, né? A gente tem dialogado, tem tentado junto também com o Executivo buscar soluções. Eu vejo o prefeito com muita vontade, querendo fazer as coisas, buscando, né? Mas também a gente sabe que tem dificuldades, sempre primeira gestão, primeira vez que ele assume como prefeito, agora já vai ser o segundo ano, né? Então o primeiro ano ele já pegou com algumas dificuldades, né? Assumiu já com algumas dificuldades. O primeiro ano sempre é atípico porque, via de regra, você governa com um orçamento que não é teu, né? Que não foi elaborado por ti, no caso. Então, assim, eu acredito que ele foi aprendendo e agora, esse ano, eu acredito muito no trabalho que ele vai fazer, que ele pode fazer, né? Acredito que agora junto com a equipe dele, ele tem que sentar e conversar com a equipe dele, tem muitas coisas que podem melhorar, a gente sabe que tem que melhorar algumas coisas, e a gente tem conversado sobre isso, eu tenho mostrado e falado também, né? Não sou o dono da razão, mas eu escuto o que a comunidade nos traz, essa demanda, e a gente tem levado para ele, né? E a gente acredita que ele vai buscar as soluções necessárias para que a gente consiga fazer com que a Canela se desenvolva e cresça cada vez mais. Nós tivemos o evento do turismo, onde ele mostrou, né, os dados, né, as melhorias que tivemos na evolução do turismo, né, mas eu quero ver também isso na saúde, eu quero ver na educação, na educação, inclusive, as melhorias feitas nas escolas, que era uma queixa que eu tinha muito grande na gestão passada, porque não adianta a gente ter o turno integral é maravilhoso, é lindo no papel, mas na prática a gente estava trabalhando como se fosse um assistencialismo, né? Joga a criança lá na escola e não tem nem banheiro muitas vezes, né? Então agora tenho visto esse trabalho junto ao Executivo, né? Junto à Secretaria de Educação. Então estamos ali para auxiliar e ajudar, inclusive os vereadores da oposição também. Então todos os projetos necessários para a comunidade, nós da Câmara de Vereadores não vamos parar nada, nós vamos agilizar o máximo possível para que o Executivo consiga fazer um bom trabalho, né? Então a gente precisa sim trabalhar junto com o Executivo para que Canela se desenvolva e melhore cada vez mais, né? Nossa comunidade merece. Bom, 2026, como a gente falou de Passan antes, é um ano eleitoral, é o ano de eleger, entre outros, os deputados estaduais. Qual a sua visão de um deputado genuíno da região das Hortênsias, que, diga-se de passagem, o último deles foi Horst Volk, lá nos anos 80. Quando eu digo genuíno, nós até temos representantes, e diga-se de passagem também bons representantes, mas um deputado eleito pela região das Hortênsias e que é da região das Hortênsias, eu acredito que muitos que nos ouvem não tiveram esse privilégio. Como é que o senhor vê essa questão de ter um deputado genuíno aqui? A gente quase teve o Gilberto, né? Andou perto. O Gilberto... Aliás, o Gilberto sempre foi um grande entusiasta dessa ideia, né? Eu acredito muito nisso, né? A gente sabe que nós... Para mim, eu sempre falo, o político, a população tem que votar naquele político que você tem acesso. Não adianta você votar em alguém que você nunca mais vai ver na vida, né? Então, como é que você vai cobrar? Como é que você vai pedir, às vezes, alguma coisa, as demandas que tu tenha, levar as demandas, né? Então, você tem que votar em alguém que você tem acesso.
E nós, políticos, também apoiamos aquele que nós temos acesso, né? Então, a gente vai apoiar sempre aquele deputado estadual, federal, governador, enfim, aqueles que a gente tem acesso, que a gente consiga chegar lá e trazer as demandas que nós temos na nossa cidade para melhorar, né? Então, hoje o problema que nós temos aqui é que geralmente nunca se lança um só, né? Então, todos os partidos acabam lançando um ou outro, enfim, né? Então, nunca... Que é um erro, né? E na época do Gilberto, inclusive... Isso demonstra que as pessoas estão pensando primeiro no partido e depois na região, né? Entende? Então, e tem essa dificuldade também da região, porque cidades maiores... São colégios eleitorais pequenos. Né? Então, cidades maiores têm mais chances de conseguir mais votos, que são pessoas que são mais conhecidas, né? Como Caxias, Porto Alegre, né? Então, isso dificulta também, né? Entre aspas, porque, por exemplo, eu conheço Santo Augusto, não sei se o senhor conhece Santo Augusto, fica lá perto de Juí. É a terra do Pompeu de Matos, do Hernani Polo, e foi, que não me ocorre agora, mas foi de mais uns 2 ou 3 deputados. É uma cidade que não tem a metade do tamanho de Canela. Então, eu acho que também é válido, mas mais interessante do que isso é a conscientização do eleitor. Né? Eu, com isso, já digo de pronto, eu só voto em deputado estadual na minha região. Se não tiver essa opção, aí eu vou partir para um segundo momento. Mas eu sou muito adepto dessa ideia. Eu acho que a nossa região, pela pujança que tem, pela liderança que tem, ela merece uma representatividade um pouco maior. Tanto é verdade que nos altos escalões do governo estadual, a nossa participação também é pequena, né? E isso também se reflete. Sim, e hoje temos uma relação muito boa junto ao governo, né? O Gilberto, enfim, foi inclusive subchefe da Casa Civil na época, enfim. Né? Então, eu com os meus deputados, né? Que eu sempre apoiei a Nadine, né? Deputada Nadine, estadual, e também o Lucas Redecker, são pessoas que se eu ligo na mesma hora me atendem, né? A Nadine sempre atendeu as minhas demandas aqui, inclusive nos auxiliou na condução, né, junto aos bombeiros e à polícia militar, a trazermos, né, a viatura, por exemplo, conseguimos 2 viaturas, né, uma para a polícia militar, que foi uma Hilux 0, né, e para os bombeiros uma L200 0, né, inclusive também conseguimos efetivos, né, infelizmente os efetivos da brigada chegam aqui e começam a se espalhar, né? Porque aí quem é mais forte vai puxando, né? Mas também vamos daí fica a critério, dentro do comando. Aí fica a critério o comando. Do comando. Aí o comando vai puxando para onde ele quer, né? Então aí já é muita mais articulação política dentro da brigada militar, né? Então, mas a Nadine tem nos dado muita força, muito apoio aqui em Canela, né? Que eu gosto muito do trabalho. Então e é o que eu falo, a comunidade tem que votar em aqueles que têm acesso, né? Vamos ver quem que serão os candidatos também aqui, enfim, né? Alguns já me questionaram, já até estavam me lançando também como deputado, mas com essa função toda do PSDB, com o PSD, nossos deputados saindo, né? O pessoal saindo, o prefeito agora também foi para o PSD, provavelmente também eu vá para o PSD na janela. Então, para mim, para eu concorrer, por exemplo, a deputado, ficaria muito difícil eu concorrer contra aqueles que estão ao meu lado, né? Então, eu jamais faria isso. É um momento de transição, né? É um momento de transição do partido, né? Verdade. Vereador Felipe Caputo, que barbaridade, 8 horas e 31 minutos, né? Quando o papo é bom, a gente nem vê o relógio circular. Infelizmente, estamos já chegando aí ao final do nosso programa e só me resta colocar o nosso microfone para as suas considerações finais. Quero agradecer mais uma vez, tá? Obrigado, fico sempre à disposição, né? O que precisar. A gente sempre fala, né? Qual que a gente vai discutir? Eu acho que a discussão é válida, a gente vai criando os temas na hora, né? Isso é importante. Imagine vereador e radialista e vereador, você vai faltar assunto. Não vai, então a gente não tem que... É o que eu falo, eu não me escondo, não vou me esconder de nenhum tema, de nenhum assunto, a gente está aqui para isso, né? Nós somos pessoas públicas, né? Eu sou uma pessoa pública, então a comunidade tem que entender e saber dos meus posicionamentos, não tem problema nenhum com isso. Mas quero agradecer, é importante também frisar, eu sempre falo em todas as transmissões, inclusive na Câmara de Vereadores, a importância da participação da comunidade junto ao Poder Legislativo, de ver o que a Câmara está votando, o que os vereadores estão falando, quais as ações dos vereadores, o que está sendo feito, o trabalho que está sendo feito junto à Câmara, e que a comunidade entenda que a Câmara é a casa deles, é a casa do povo, e que tem total liberdade e autonomia de ir lá e nos chamar, nos cobrar, né, trazer as demandas, e para isso que nós estamos lá. Então, mais uma vez, o vereador é o elo da comunidade com o executivo. Nos chame, nós somos funcionários públicos, nós somos funcionários do povo.
Então, nos cobrem, estamos inteiramente à disposição. E muitas vezes as pessoas, desculpa te incomodar, desculpa, não tem que pedir desculpa. Eu sempre falo, não tem que pedir desculpa, eu estou aqui para isso. Eu não pedi voto para ser vereador, então eu estou à disposição de vocês. Me chame, me cobre, porque se a comunidade não nos traz as demandas, a gente não sabe o que está acontecendo e acha que está tudo certo, está tudo bem. Então, fica aqui essa mensagem para a comunidade, né, que a Câmara de Vereadores está à disposição de vocês. Muito bem. Fatorama está ficando por aqui, só nos resta agradecer a sua amável sintonia. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta, a partir das 7h30. Hoje à tarde estaremos lá no Palácio Farroupilha, acompanhando a posse do novo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Sérgio Pérez. A todos um super abraço, fiquem com Deus. Daqui a pouquinho tem o nosso grande apresentador do Radar, Jefferson Câmara.